Uma ótima noite para você, Opinião Regional está começando, muito boa noite, eu sou Luiz César e vou estar com vocês aqui, né, até às 7 horas da noite, com muito assunto importante hoje aqui no Opinião Regional. A gente vai começar falando aí com a doutora Kátia Mendes sobre o Agosto Lilás, né, um momento muito importante. A doutora já estava aqui com a gente, um mês importante, né, dessa conscientização, de muita coisa a ser falado sobre esse Agosto Lilás. Então, a gente tem diversos temas. Depois também a gente vai falar sobre política, né? Hoje, aí, definitivamente já começa, né? A campanha e tudo. Então, muito assunto aqui hoje no Opinião Regional para poder falar. E, claro, eu conto com a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Já está aqui comigo, aguardando aí a sua participação pelo 349-9947-4515. Tá aí embaixo aí, ó. Dá para anotar tranquilo, né? Para você participar com a gente, pode tirar suas dúvidas. A doutora Kátia, que vai começar com a gente aqui, tá à disposição para qualquer dúvida. Não quer ser identificado, a gente é só mandar aqui, ó, não me identifica, mas mande a sua dúvida, que a doutora tá aqui para poder tirar. Então pode ficar à vontade, pode nos acompanhar também pelo facebook.com/NTV Patos de Minas, também estaremos ao vivo por lá para você acompanhar, também pelo canal, né, 8.1 aí da NTV e demais aplicativos. Enfim, a gente aqui para poder debater sobre esse assunto, né, sobre muita coisa a ser falado em relação a Agosto Lilás e, claro, contando aí com a sua participação. Tá aí o WhatsApp para você participar, 9947-4515, Opinião Regional. Já começando por aqui, dando boa noite à doutora Kátia Mendes. Doutora, uma ótima noite para você, obrigado por participar aqui e a gente poder falar desse tema tão importante, né, que é o Agosto Lilás. Obrigada, Luiz. Eu que sempre agradeço o convite. Eu acho muito importante o espaço que a imprensa dá e tem que dar para que se debata com constância o enfrentamento à violência doméstica e de gênero. Doutora, e para a gente já começar, né, esse bate-papo aqui, falando sobre essa questão importante, né, muitos se falam aí sobre Agosto Lilás, a gente sabe que tem um mês para isso, então muitas conscientização, muita coisa é feita. O que foi escolhido o Agosto, primeiro, para a gente poder entender, quem está em casa poder entender aí o Agosto Lilás, para poder sintetizar um pouco? Enfim, o Agosto Lilás é uma política pública de conscientização do enfrentamento à violência doméstica. E foi escolhido o mês de agosto, né? Escolheu-se o mês desse ano, porque é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano em específico, nós estamos completando 18 anos da nossa lei, que é uma lei que nós temos sim que nos orgulhar. É um fato que foi uma luta até essa lei ser publicada, entrar em vigor, até que fosse discutida, inclusive, a elaboração de uma legislação de enfrentamento. Mas é um fato que ela tem uma importância vital, inclusive no que nós entendemos como enfrentamento à violência doméstica, no que nós entendemos do que é a violência contra a mulher. Em razão desse aniversário da lei, é que foi escolhido o mês de agosto. E eu preciso enfatizar, eu acho muito necessário, porque toda vez que nós falamos de enfrentamento à violência doméstica, todo mundo está muito preocupado no que se diz ou no que se pode dizer a respeito de punir o agressor. E óbvio, reitero, sempre, tem que se punir o agressor, ele tem que ser coibido, sim, da prática da violência contra a mulher. Só que a Lei Maria da Penha, quando eu digo que ela foi vital, e ultimamente eu tenho dito que ela é o nosso divisor de águas nesse sentido, é porque ela trouxe o entendimento de que eram necessárias, sim, são necessárias, políticas públicas de conscientização. Se antes de conscientização de mulheres sobre os direitos, sobre como proceder, sobre quais os órgãos que ela deve recorrer para ser protegida, ser amparada num cenário de violência, hoje também a gente precisa de políticas públicas também para conscientizar homens, para educar agressores, né? Os grupos reflexivos, inclusive, para homens agressores, é sim um tipo de política pública. E por isso que eu destaco sempre a Lei Maria da Penha, para além de punir o agressor, para além de trazer as medidas protetivas que são absolutamente necessárias, a gente tem que entender essa lei como uma lei que mudou todo o nosso pensamento, a nossa consciência do que do que deve ser feito, inclusive, com respeito ao enfrentamento à violência doméstica. A gente sabe que a intenção nesses casos, desde quando surgiu a Lei Maria da Penha, é de diminuição
máximo desse caso, dos Sim. casos da violência doméstica, e de tudo que acontece, do que a mulher sofre, como você mesmo disse, né? Essa luta que foi constante em relação a isso. O que a senhora vê aí, doutora, em relação a desde a primeira vez lá, hoje são 18 anos, que às vezes ainda se falta para que se conscientize definitivamente o homem em relação a essa questão da Lei Maria da Penha, essa questão da violência doméstica? Bom, nós estamos falando de uma lei que entrou em vigor em 2006, né? Se a gente só considerar a luta da Maria da Penha, que não foi só a luta dela, mas foi a luta de todo o movimento feminista nesse sentido, nós temos 23 anos de luta. Então, porque ela sofreu os 2 atentados, as 2 tentativas de homicídio, naquela época se falava homicídio, em 1983. A lei entrou em vigor em 2006, isso depois do Brasil, inclusive, ser condenado internacionalmente, porque o Brasil ele é signatário de tratados, de convenções que obrigam, no caso, o país a ter uma legislação de enfrentamento, enfim. 23 anos. Só que nós temos séculos, toda uma história de uma sociedade absolutamente patriarcal, de uma sociedade absolutamente machista. Então, é óbvio que em 18 anos, nós não vamos mudar todo o cenário. E não vamos. Tanto que nos últimos... Saiu o Anuário de Segurança Pública, né, de 2023, e nós já tivemos os dados divulgados e aumentaram todos os índices de violência contra a mulher. Todos. Estupro, violência física, todos. Aí você vai me perguntar, Kátia, mas como que aumentou? Bom, nós podemos olhar sobre 2 óticas. Aumentou porque é óbvio, as mulheres hoje, elas sabem, têm mais noção dos direitos delas e sabem que que devem denunciar, que devem se proteger, que devem procurar a polícia. Ponto. Então, hoje, mais mulheres denunciam, é um fato. Por outro lado, nós também temos o fator de resistência. Nós temos uma sociedade, que eu reitero, absolutamente machista e patriarcal, que entende que sim, mulheres estão ganhando espaço. Mulheres estão, sim, tentando, ou pelo menos buscando, se igualar em níveis de direitos com relação aos homens. E isso é uma relação, infelizmente, de poder para quem sempre teve poder. Quando você vê um homem dizendo, eu não aceito que ela me abandone, ou que ela me largue, ou que ela tenha outra, é uma situação absolutamente poder. É ele olhando para uma mulher e dizendo, ela é minha. Não importa se ele, ou se ela ama, ou se ela deixou de amar, ou se, enfim, se ela não quer mais continuar. Para ele é um sentimento de posse. Isso é uma relação de poder. Então, é um fato que nós temos várias questões para serem modificadas ou mudadas, a fim da gente erradicar o que seria violência de gênero, violência contra a mulher. Isso eu estou falando do ponto de vista estrutural. Então, conscientizar pessoas, mulheres e homens, mulheres de direitos e homens de igualdade de direitos, é um fato. Por outro lado, nós temos também uma estrutura, um sistema, uma lei que é maravilhosa, uma lei que é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo no que diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero, mas é uma lei que, na hora da sua aplicação, tem todo um sistema que é cheio de falhas. E quando eu falo que é cheio de falhas, é uma situação a se perguntar. Na delegacia, nós temos servidores, uma quantidade de servidores necessários para atender a demanda que nós temos em Patos de Minas? Nós temos um judiciário totalmente qualificado ou apto a julgar com um olhar de gênero as causas que envolvem violência doméstica? A gente tem que pensar isso. Existe uma proteção integral para essas mulheres em situação de violência? E quando eu falo proteção integral, eu vou te explicar. A mulher em Patos de Minas hoje, estou dando um exemplo. Ela tem o direito de ser assistida pela Casa da Mulher. Lá na Casa da Mulher, ela vai receber atendimento psicossocial, com a psicóloga, com a assistente social, e orientações jurídicas. Orientação. Aquela mulher, e a Casa da Mulher hoje em Patos fica aqui no Jardim Centro, ali próximo ao mercado. Uma mulher que mora num bairro afastado, ela tem condições, ou é fornecido a ela, por exemplo, o vale transporte para ela ir todo dia, ou às vezes necessárias, sessões necessárias para ela ser atendida na Casa da Mulher? Não sei. Aquela mulher em situação de violência, ela vai receber alguma aptidão, ela vai ter alguma formação, receber alguma formação para sair daquele círculo de violência, daquele ciclo de violência, desculpa, em que ela tem toda uma dependência, além de emocional, financeira também daquele agressor?
Hoje, para a senhora, vamos dizer assim, tocando em 2 pontos dentro disso que a senhora falou, acha que falta um pouco mais de conscientização, sendo uma situação mais arcaica, como você mesmo disse, aquela coisa de se crescer sobre isso, né? E a questão do poder, da posse, às vezes uma conscientização maior nisso, desde, às vezes, numa escola, de criança, para que ambos possam entender ali na escola, numa sala de aula, até a mulher, a criança ali, né? O homem, a mulher, possam crescer ali, às vezes ter algo especial sobre isso também. E outra coisa, quando você mesmo disse aí, a questão da mulher ser assistida, denunciou, ter realmente essa companhia ali, às vezes a gente sabe que é difícil pelo efetivo policial, enfim, até na questão de advocacia também, mas ser um pouco melhor assistida, você acha que um pouco dessas duas coisas? São as duas coisas, na verdade. A Lei Maria da Penha, quando eu disse que ela é considerada uma das 3 melhores leis do mundo com relação, avançadíssima lei com relação ao enfrentamento, um dos pontos que se criticava a legislação era justamente porque não havia previsão no que diz respeito às escolas, no que diz respeito ao ensino. Hoje nós temos uma determinação em lei que pelo menos uma semana no ano, preferencialmente no mês de março, tem que ter a conscientização dos alunos no que diz respeito ao enfrentamento. Então, essa falha, entre aspas, nós corrigimos. É um fato que, por exemplo, corriqueiramente hoje se fala mais ou se discute mais violência contra a mulher. Não se discute isso. No que diz respeito à questão dos órgãos públicos, os órgãos de atendimento, da nossa rede de atendimento, eu tenho certeza, a PPVD, por exemplo, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, faz um trabalho excelente em Patos de Minas. Faz um trabalho digno de elogio, sim. E é uma equipe treinada justamente para atender as vítimas, as pessoas, mulheres em situação de violência. Quando eu falo para atender, mas no trabalho de prevenção, ou seja, a mulher que sofreu violência, o caso dela vai ser encaminhado para a PPVD e a PPVD vai trabalhar tanto o agressor quanto a vítima, para que não ocorra mais nenhum tipo de violência. E aí a gente tem que falar que não é só violência física, é violência moral, é violência sexual, patrimonial e principalmente a psicológica. Só que aí eu devolvo a pergunta. Além da PPVD, os outros militares são treinados para ter um olhar de gênero, ou eles têm qualificação, recebem um treinamento específico para ter um olhar de gênero no atendimento daquela mulher em situação de violência? Há um tempo atrás, para você entender assim, quantos detalhes são importantes, há um tempo atrás, aqui na delegacia de plantão, ou seja, que é o atendimento de urgência, a mulher em situação de violência, ela ficava no mesmo ambiente, na hora de fazer a denúncia, no caso, que o agressor dela. Dividir o mesmo recinto que o agressor é sim um momento que pode intimidá-la, que pode fazê-la, inclusive, desistir de fazer o boletim de ocorrência ou de fazer a representação. Tá? Não é o caso, isso não acontece lá na delegacia de atendimento especializado da mulher, não é o caso da DEAN. Mas a delegacia a de plantão, infelizmente acontecia isso. Por quê? Porque é o espaço que tem. Não é a culpa do delegado regional, é o espaço que se tem. Tá? Então, nós temos, sim, problemas estruturais no acolhimento, na proteção integral, e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa, você vai falar assim, mas são detalhes. Não, não são detalhes. E aqui, eu nem vou me estender muito com relação a isso, mas a gente precisa também analisar a violência de gênero de uma forma interseccional. E quando eu falo interseccional, você vai entender, uma mulher de um bairro mais carente, ela vai demandar, talvez, proteção ou medidas específicas que uma mulher do centro não demanda. Recentemente, numa aula que eu estava tendo, eu que leio sobre isso, que estudo sobre isso e falo sobre isso todos os dias, eu fiquei muito impressionada com especificidades da mulher mulher indígena em situação de violência. São especificidades que, como nós vivemos numa região que, ok, eu sei que tem os povos indígenas por perto, mas não é uma realidade comum, eu não sabia. Então, até essas questões, elas têm que ser analisadas. Ok, não vamos entrar tanto, né, nesse mérito, que não é o caso, mas é um fato que essas questões, elas têm que ser levadas em consideração na hora de se aplicar a lei, e isso eu estou falando, não estou falando do judiciário, não estou falando da polícia, eu estou falando sim da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu estou falando tanto do município quanto do estado, eu estou falando da aplicação de políticas públicas para se efetivar o que determina a Lei Maria da Penha.
Doutora, é muito importante essas questões da qual a senhora abordou, né, essa diferença e até mesmo de localidade. A gente vai voltar falando sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo agora, 6h14. A Opinião Regional vai para um rápido intervalo, falando aqui sobre Agosto Lilás, tema muito importante sobre isso, e a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Kátia abordando mais essa questão sobre essas diferenças que acontecem aí em algumas situações de localidade. Opinião Regional vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com Opinião Regional, 6h16, aguardando a sua participação pelo nosso WhatsApp, 349-9947-4515. A gente segue aqui com a doutora Kátia Mendes, a gente está falando, né, sobre o Agosto Lilás, esse mês muito importante da conscientização aí, da violência doméstica. Então, assim, um mês muito importante, e claro, a gente abordar ainda mais esse tema. Doutora, a gente foi para o intervalo, né, falando muito dessa questão da diferença, às vezes da forma de ser assistida, uma mulher que mora mais ao centro, e a mulher que mora mais ali numa região que às vezes necessita mais, às vezes não tem tanto condições dessa locomoção diária, ou enfim, de alguma situação ali, até mesmo por medo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso mesmo. Realmente tem muito isso, né? E como você falou, é uma cadeia que às vezes precisa ser colocada ali de cima até embaixo. Às vezes se fala-se muito que é uma situação só da polícia militar, ter que agir, ter que levar segurança. Mas às vezes uma segurança da assistência social, está lá, está acompanhando, ver como que está. É um trabalho que tem que ser sempre em conjunto, né, doutora? Mulheres em situação de violência são consideradas pessoas vulneráveis. Ponto. Então, independe se aquela mulher que mora no centro, se aquela mulher que mora num bairro afastado, ela é considerada sim uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Agora, você tem que ponderar que uma mulher que mora num bairro mais afastado, que não tem a mesma estrutura que aquela mulher, tô falando do centro, mas aquela mulher, enfim, eu estou falando daquela que realmente pega o ônibus todo dia cedo para trabalhar, ou aquela mulher que, enfim, não tem uma rede de apoio para deixar os filhos, daquela mulher que, e muitas vezes é uma mulher negra, tá? Porque estatisticamente mulheres negras infelizmente, sofrem mais violência doméstica de gênero do que as mulheres brancas. Aquela mulher que não tem escolaridade, ela é uma pessoa ainda mais vulnerável que aquela mulher em situação de violência, enfim, que tem uma situação financeira melhor. E por que a gente tem que falar sobre isso? Porque essa mulher, óbvio, que além da rede de proteção, da rede de atendimento, que eu estou falando no caso dos órgãos de segurança pública, que seria a polícia, né? Polícia Militar, Polícia Civil e obviamente, o Judiciário depois, ela precisa de uma assistência muito maior da assistência social, né? É aquela mulher que precisa, sim, ser qualificada para o mercado de trabalho. É aquela mulher que ela, infelizmente, ela possivelmente entende que a vida dela, aquela violência que ela sofre é, entre aspas, normal. Então, sair daquele ciclo muitas vezes pode ser difícil. Muitas vezes ela, como eu posso dizer, ela pode entender que aquilo faz parte da vida dela e sem compreender que ela precisa sim se amparar, precisa se proteger e principalmente ela tem o direito de ser assistida e amparada pelos órgãos públicos. Doutora, e em cima disso, a gente até viu nos últimos dias, nas últimas semanas aqui em Patos, um fato que eu considero até um pouco lamentável, né? Uma mulher que tinha se dito aí que, enfim, por amor muito, né, vamos dizer assim, ela teria passado pela violência doméstica, mas que por amor ela falava que não ia denunciar, não ia acontecer. Às vezes, a gente pode dizer que nesse caso se esconde muita coisa dentro de uma frase como essa que ela cita, o medo, a falta às vezes, de segurança mesmo, como a gente está falando. Como é que a gente pode enxergar uma situação dessa assim? Às vezes muita gente fala, mas é isso, aquilo. É preocupante quando se vê sim uma mulher falando dessa forma, alegando dessa forma, não querendo denunciar, né? Luiz, a gente precisa entender que mulheres, as mais estudadas, as mais escolarizadas, as mais ricas, as privilegiadas, as que a gente chama de mulheres privilegiadas, todas as mulheres, infelizmente, são vulneráveis quando o assunto é violência doméstica ou violência de gênero. Ponto. E aí você vai falar, mas como assim? E vou citar um exemplo que, é público, Ana Hickman. Ana Hickman é uma mulher
que a gente entende como padrão, rica, e que infelizmente passou por tudo isso, né? E teve dificuldade para romper o que a gente chama de ciclo de violência. Então, mulheres de todo tipo sofrem esse tipo de violência. Mas é um fato e a gente imagina que a única coisa que vincula uma vítima ao agressor é o fator financeiro. Todo mundo tem a ideia de que a dependência financeira é o que vincula ali. E, óbvio, em alguns casos vincula, é inegável. Só que a gente precisa entender que a mulher em situação de violência, ela é uma vítima muito peculiar. Ela tem sentimentos pelo agressor. Em algum momento esse sentimento vai deixar de existir ou pode deixar de existir? Claro, pode deixar de existir, né? E ela vai romper aquele ciclo e tudo. Mas até romper aquele ciclo, ela vai olhar para aquele homem que agrediu, que xingou, que praticou todo tipo de violência contra ela e vai dizer, foi só essa vez, ele vai mudar. Ele não vai mudar, ele vai fazer de novo. Tá, mas ele é o pai dos meus filhos, eu não tenho coragem de denunciar e ele pode ser preso, eu não quero isso para ele. Entende? Então são questões, são vários os motivos ou as razões que podem levar aquela mulher a estar presa naquele ciclo de violência. E quando a gente, por exemplo, dá notoriedade para uma fala, ou tipo, porque ela, enfim, disse que não sabe viver sem ele, a gente implicitamente está enfatizando ou está querendo dizer que ela apanha porque ela quer. Não, ela não apanha porque ela quer. Infelizmente, ela não consegue, naquele momento, romper o ciclo de violência. Em algum momento, no tempo que a gente fala tempo da vítima, ela vai conseguir, a gente espera que consiga, tá? Mas naquele momento ela ainda tem uma dependência, no mínimo emocional, com relação àquele agressor. E tem que se tomar muito cuidado, né, com essa dependência emocional, porque, como a senhora mesmo falou, isso acaba levando por muitas circunstâncias. A pessoa, às vezes, é casado, ou é separado, ou acontece alguma coisa. E essa violência, a violência doméstica, a gente fala violência doméstica, mas assim como você me disse, ela é moral, ela é por via mensagens, sim, né? Sim. Então, ela pode acontecer de diversas formas. Redes sociais, porque hoje, né, os homens, infelizmente, usam muito a questão das redes sociais. Quando eu falo redes sociais, é muito comum, infelizmente, a gente ter conhecimento de ameaças, de exposição de nudes da mulher, que em algum momento ele, né, conseguiu aquelas imagens. Enfim, tem todo tipo de violência nesse sentido. Mas, assim, é importante nós dizermos que o que eu faço, o que eu falo para uma mulher que vira para mim e fala, eu não consigo me desligar do meu agressor, por N razões. É um fato que nós enquanto rede de apoio, porque o vizinho é rede de apoio, o amigo é rede de apoio, todos nós, rede de proteção, na verdade, todos nós somos. Porque eu não posso jamais saber que minha vizinha está apanhando e simplesmente ignorar aquele fato. Tá? Se ela vai continuar casada com o agressor, ok, é uma decisão dela. Mas a minha obrigação enquanto cidadã, a minha obrigação enquanto rede de proteção e de apoio é ligar para a polícia de imediato. Mas, conversando com a vítima, o que a gente tem que dizer para ela? Denuncie. Se fortaleça, procure um psicólogo, faça, enfim, algum acompanhamento para que você se fortaleça e em algum momento rompa aquele ciclo. E tem que respeitar o tempo dela. Porque, pensa comigo, aquela mulher, ela já sofre por ser uma mulher em situação de violência. Se eu, enquanto rede de apoio e rede de proteção, ficar pressionando aquela mulher, eu vou estar revitimizando ela, eu vou estar aumentando a dor dela. E esse não é o que tem que acontecer. Você tem que amparar, você tem que apoiar, você tem que estender a mão, aconselhar, mas não pode, de forma alguma, pressionar aquela mulher a ir até a delegacia ou, enfim, a denunciar. Tá? Isso seria uma forma de revitimizar a pessoa. Como é que está sendo hoje, doutora, assim, nesse mês também, claro, as ações aí da OAB em relação a isso, né, a proteção contra a mulher, o que é importante, como você me disse, acho que um termo importante isso, né, o tempo da vítima. Às vezes se quer aquilo, principalmente familiares, quem está muito próximo, gosta muito da pessoa, e se quer aquilo para ontem, já quer avisar, tomar cuidado e tudo. E tem esse tempo a ser respeitado também. Como é que tá essas ações aí da comissão da OAB também em relação a isso? Como é que é? Bom, eu presido a comissão da Mulher Advogada de Patos de Minas, né? E com relação a esse agosto lilás em específico, em reunião a gente mesmo ponderou, são 18 anos de uma lei que mudou todo o nosso entendimento, ou entendimento de uma forma geral, né?
de sociedade, né, no caso, sobre violência doméstica. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós ponderamos como que a gente vai trabalhar isso? Conscientização. É o que a OAB pode fazer, é o que nós temos que fazer. Então, semana que vem, dia 24, no Galpão do Produtor Rural. E por que nós escolhemos o Galpão do Produtor Rural? Porque lá nós temos um público-alvo. Nós temos mulheres para se conscientizar sobre direitos, nós temos homens para se conscientizar sobre a igualdade de direitos. Tá? Porque a erradicação de violência doméstica familiar, violência de gênero, passa necessariamente pela igualdade de gênero. Todo mundo aqui, imagino, que gostaria de morar num país com o IDH da Islândia. A Islândia é o país de maior igualdade de gênero do mundo. Então, uma coisa está, sim, intimamente ligada à outra. Então, é um fato. Nós escolhemos o Galpão do Produtor Rural, porque lá nós vamos ter um público-chave, né, um público-alvo, de um lado, homens e mulheres, e é um trabalho que nós vamos fazer em parceria com o Centro de Prevenção Minas, é um trabalho que nós vamos fazer em parceria com a Rede Patos e com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que muito gentilmente pediu para estar lá presente, e nós fazemos questão, inclusive, da presença deles. A comissão nós estamos confeccionando material educativo para ser distribuído no dia, além de atividades, porque nós entendemos, é muito curioso, todo mundo tem algum caso, ou sabe de algum caso sobre violência doméstica, ou tem alguma dúvida. Mas é um assunto muito pesado, inclusive nessas atividades que a gente faz, para as pessoas chegarem até nós e para falarem alguma coisa. Então, a gente já está programando algumas atividades para, enfim, interagir com essas pessoas, para que essas pessoas tenham, de alguma forma, mais consciência a respeito do assunto. A mulher que for participar, né, no Galpão do Produtor no dia 24, pode ficar tranquila, porque, assim como você me disse, né, essa questão toda do se abrir, né, em relação a isso e tudo, vai ter essa oportunidade. Às vezes não quer falar, não quero citar meu nome, eu não quero, enfim, colocar meu nome nisso, mas está acontecendo isso, nossas atividades, e tem tudo a ser feito. Sim, as nossas atividades do dia 24 são todas de cunho educativo, né, de conscientização mesmo. Então, o nosso trabalho nesse dia é, óbvio, informar quais os tipos de violência e, principalmente, quais os canais de denúncia, como que essa mulher ela pode proceder, onde ela deve procurar, né? Porque às vezes eu acho tão estranho quando eu vejo estatísticas assim, nossa, mas a maior parte, esses dias estavam dizendo, saiu uma pesquisa, que acho que não sei se de 8 ou 7 mulheres a cada 10 dizem que não tem conhecimento suficiente sobre a Lei Maria da Penha. Aí eu começo a falar, gente, mas a gente fala disso todo dia. Eu falo disso todo dia, eu leio sobre isso todo dia, mas não é todo mundo. Né? Então, as pessoas precisam sim saber que existe um 180, as pessoas precisam saber, né, que é para denúncia anônima, precisam saber que em emergência tem que ligar no 190, que para representar precisa, ou pedir requerer medida protetiva, precisa procurar a delegacia de atendimento à mulher. E são canais imprescindíveis para a proteção dessa mulher. Doutora, agradecendo já a sua participação, né, 6 horas e 29 minutos, eu queria que se deixasse um recado de acolhimento e encorajamento aí às mulheres, né? Acho que muito importante que às vezes um recado como esse pode estar mudando a vida de uma mulher que está nos acompanhando agora, às vezes está passando por alguma situação, precisa de uma fala, de uma coisa, né? A gente sabe, como você falou, o tempo da vítima, às vezes uma situação como essa possa estar ajudando. Eu queria que você deixasse esse recado. Então, o que eu falo sempre para essas mulheres eu não posso deixar de dizer, denuncie, tá? Se uma mulher, por mais que a gente critique a atuação do sistema, ou como é a efetivação da lei pelo sistema, mas porque é falho, ok, mas imagina sem a lei. Então, se você tem uma lei que te protege, se você pode requerer medida protetiva, enfim, para evitar que o pior aconteça, faça isso, se proteja. Com relação à mulher que ainda não conseguiu romper um ciclo, o que a gente precisa dizer para essas mulheres é o seguinte: você é forte, você é muito forte. Mas eu não consigo romper o ciclo ainda, agora. O tempo dela vai chegar. É uma questão de se fortalecer, é uma questão de se preparar, se estruturar para isso. E se estruturar, gente, mais do que procurar um advogado, ou procurar o delegado, a polícia, eu sempre falo que é um apoio psicológico, sim. Tá? Aqui em Patos nós temos a Casa da Mulher, que é muito bem conduzido para a Raiza. Lá tem atendimento psicossocial com psicóloga. Se você não precisa ter feito representação, não precisa ter feito denúncia com relação a isso, pode procurar, você vai receber o atendimento. Ou, não quero a Casa da Mulher. Enfim, mas procure outro meio, se fortaleça.
você é forte, em algum momento esse ciclo vai ser rompido, e lá na frente, essa mulher vai entender que, enfim, passou e que ela nunca precisava ter passado por isso. Doutora, muito obrigado pela participação. Passa muito rápido, né? Um tema como esse, muitos assuntos ainda que possam ser abordados, mas a gente já fica aqui o convite para ainda dentro desse mês aí, para poder falar ainda mais sobre isso. Claro. Obrigado pela participação da senhora aqui no Opinião Regional. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, tá? Doutora Kátia Mendes conosco aqui nessa primeira parte. Agora a gente vai para um rápido intervalo aqui na Opinião Regional, 6 horas e 31 minutos, e a gente já volta com o próximo convidado, Jadir Souto, para a gente poder falar sobre o tema de política. Opinião Regional vai para um rápido intervalo. Intervalo rápido e a gente já está de volta aqui com Opinião Regional. Agora o nosso convidado é o doutor Jadir Souto, advogado, para a gente poder falar aqui sobre essa questão política, né? As eleições municipais, hoje já começou, você já viu muita coisa por aí, né? Na rede social hoje, enfim, então agora é a hora de a gente tirar todas essas dúvidas, você também tirar todas essas dúvidas. Pode participar, que o nosso WhatsApp está aqui embaixo, aqui ó, 9947-4515. Pode mandar aí, tirar suas dúvidas sobre as eleições agora, como é que vai funcionar, o que você tem de dúvida. Pode mandar para a gente aí pelo nosso WhatsApp, que a gente repassa aí a sua pergunta para o doutor Jadir Souto, que está aqui para tirar todas essas dúvidas para a gente, né, doutor? Uma ótima noite para você, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Luiz César, obrigado pelo convite, boa noite pessoal do estúdio, boa noite você que nos assiste. Doutor, vamos começar a falar, né? Hoje deu o pontapé inicial as eleições municipais aqui em Patos de Minas para prefeito, também aí pro executivo e também pro legislativo, né? Sim, hoje pode dizer que é o start das eleições, né? Porque inicia-se a propaganda eleitoral. E isso é importante registrar que no Brasil, eu entendo que as eleições são planejadas e bem organizadas pela Justiça Eleitoral, vamos assim dizer. Porque existe um calendário estabelecendo que as datas de todos os procedimentos e também normas dizendo o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Às vezes as pessoas acham que isso depende do juiz, do ministro tal. Não, existem as normas regulando tudo isso. E essas normas, doutor, quais que são? Até quando que pode? Começa agora dia 16, né? Hoje, dia 16 de agosto. Vai até quando? O que pode aí ser feito? Hoje inicia-se a propaganda eleitoral, previsão de que todos os candidatos podem e devem fazer a sua campanha, até para mostrar para o eleitor para que ele veio a fazer, conquistar o eleitor, demonstrando o que ele quer fazer para o bem da sociedade, porque nós temos que pensar que o prefeito e os vereadores vão trabalhar para a sociedade, certo? E vai até dia 5 de outubro. A eleição é dia 6 de outubro, no domingo. Então, até um dia antes se pode fazer isso. No dia, aí já não pode, virou o dia ali, já não pode ter mais nada, o candidato ali não pode mandar nada via internet, não pode ter mais um vínculo, é mais ou menos isso? É isso mesmo, não pode, no dia não pode. Até dia 6 de outubro, dia 5 de outubro, que é no sábado, pode fazer passeata, carreata, caminhada, pode distribuir material gráfico, que é santinho, adesivos, pode também ter serviço de som, alto-falante, carro volante na rua, anunciando o candidato. Isso pode ser feito até dia 5, no sábado. São 45 dias, né, praticamente, 45 dias aí de campanha. O que a população agora que está começando aí tem que ficar, acho que tem que ficar bastante atento em relação ao candidato? O que o candidato ali ele pode, o que é considerado às vezes que ele não pode estar fazendo nesse momento de campanha? Tem que considerar, em primeiro lugar, que eu entendo, que nós estamos com eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. E muitas vezes, candidatos a vereadores fazem propostas que são próprias de prefeito. Eles não vão ter como executar. Então, o que deve se observar são as propostas dos candidatos, se elas são críveis, se elas são realizáveis e se aquilo é próprio daquele cargo que ele está disputando. Porque a gente vê, todo mundo quer ser prefeito, mas na verdade o prefeito é um só. Os outros são vereadores. Hoje, principalmente nessa questão dos vereadores, né, aqui em Patos tem aí que são 219 que vão concorrer a 17 vagas, né, que são aí na Câmara Municipal de Patos de Minas. Então, muito vai se prometer, mas na hora ali que realmente, às vezes, votar e acabar vencendo essa concorrência toda, essa eleição, não consegue cumprir. O que é o trabalho aí do vereador? O que o vereador pode fazer, que na hora que o vereador chegar ali para pedir o voto, falar, e a população pode falar, mas isso daí você não pode fazer.
O vereador, basicamente, é legislar e fiscalizar, né? Dentro da legislação, ele pode aperfeiçoar as leis do município, as leis urbanas, as leis de desenvolvimento da cidade. Isso pode ser feito com tranquilidade. E fiscalizar, que muitas vezes a gente vê a deficiência mais dos vereadores está na fiscalização, porque eles têm a obrigação de fiscalizar o poder executivo. Aí não é questão do prefeito, é o poder executivo como um todo. Ele deve fiscalizar. E uma coisa que eu chamo a atenção, e particularmente não vejo assim, não concordo, é que o vereador, às vezes, ele quer ir no local fiscalizar o servidor público. Não, ele tem que fiscalizar a administração. Se ele quer saber, tomar informação do serviço, se está funcionando ou não funcionando, ele tem que requerer o Poder Executivo, que é representado pelo prefeito, para que esse prefeito informe a situação. Não é ir lá pessoalmente fiscalizar e subjugar o servidor. Isso, ao meu ponto de vista, é ilegal e inconstitucional. Muita coisa nesse sentido acontece, então às vezes a população que fica ali vota pelo vereador por causa das questões de que ele prometeu que vai conseguir melhorar tal coisa aqui no meu bairro, tal situação no meu bairro. Não é por aí, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque no máximo ele vai conseguir repassar isso pro executivo, né? Não vai conseguir fazer exatamente essa situação. Sem dúvida, é isso mesmo, Luiz. Porque não é função do vereador, ele pode sugerir ao executivo, ele pode trabalhar, ele pode pedir, ele pode reivindicar, ele pode fazer indicações na Câmara para que o prefeito execute aquilo, mas ele mesmo não tem poder de decisão de fazer. Então cabe ao prefeito. Por isso, muitas vezes, o relacionamento com o prefeito é importante. As pessoas, os vereadores ficam muito ligados ao prefeito, porque é ele que tem o poder da caneta vamos dizer, de dinheiro para fazer as obras e executar. O vereador, ele não. O vereador é para fazer as leis só e fiscalizar mesmo, acompanhar. E a fiscalização, como disse, eu entendo que ela tem que fiscalizar o poder executivo. Não o servidor lá, se ele está executando bem ou mal. Ele pode até fiscalizar o servidor, mas através de requerimentos ao prefeito, ao poder executivo, ao secretário. E como é que funciona essa fiscalização em cima disso, né? Assim, em cima dessas questões aí da agora de campanha. Como é que funciona a fiscalização em cima da campanha? Tem quem fiscalize isso? Ou a população pode procurar algum órgão aqui em Patos mesmo para denunciar, falar, olha, tal candidato me ofereceu isso, me ofereceu aquilo. Eu acho que isso não é muito bem por aí. Como é que funciona isso? A fiscalização da campanha eleitoral, ela é feita para os eleitores e pelos próprios candidatos concorrentes, como regra. E o Ministério Público, naturalmente. Porque o Judiciário, ele não tem a iniciativa de ir atrás, mas se chegar a denúncia para ele, vai fazer o Ministério Público vai denunciar a eleitoral e o juiz vai julgar aquilo. Então é a população que tem que observar. Aquele candidato que promete muito, tenha cuidado com ele, principalmente se prometer alguma vantagem ilícita, que é compra de voto, um favor de material de construção, um calçado, uma roupa, ou fazer algum benefício para aquela família, para aquele eleitor. Isso está errado. Isso é compra de voto no sentido genérico da palavra. Geral é compra de voto, que é ilegal, inclusive é crime. A questão a população fica muito em cima, né? A população tem esse controle do voto, ela que elege ali os 17, e também a questão do executivo também. Então a população tem essa questão e também de fiscalizar. Como é que funciona a questão do financiamento aí agora dessa campanha? Enfim, quem está participando aí, né? Os vereadores que estão de olho nessas 17 vagas, enfim. Como é que funciona a questão da campanha para eles? O valor, eles recebem um valor para poder fazer tudo em cima? Tem algo a ser declarado? Se eles recebem. Todo o recurso gasto na campanha tem que ser declarado. Inclusive o candidato tem que abrir 3 contas, né, no banco para poder ele movimentar esses recursos. Um recurso vem do fundo partidário eleitoral, que é nacional, então manda para os partidos distribuem para os candidatos. E também ele pode fazer arrecadação de dinheiro na internet, ou mesmo as pessoas podem doar para ele. E ele pode gastar do bolso, só porque você falou do gasto em Patos de Minas, o limite é mais ou menos 58 mil e quase 59 por candidato a vereador. A prefeito 796 mil, se eu não me engano, que ele pode gastar, porque existe um teto, o TSE fixou esse teto para todo o Brasil, dependendo. Isso foi fundado em 2016, a primeira fixação. De lá para cá vem corrigindo esse valor com o que gastou na eleição de 2016. Então de lá para cá vem corrigindo. Patos de Minas é em torno de 58 mil, 59 mil para o vereador e 776, se eu não me engano, para candidato a prefeito. Lagoa Formosa é 159 mil para prefeito e em torno de 20 mil para vereador. Então cada cidade tem seus valores. Lembrando que em Patos de Minas nós temos, a comarca são 4 cidades, né? Patos de Minas, Lagoa Formosa, Varjão e São Gonçalo. Doutor, e dentro disso, tem a questão de que
muitos desses candidatos aí, eles podem virar e falar assim, olha, eu não estou utilizando esse valor, enfim, abrir mão, então pode ficar tranquilo que eu não estou usando aí esse valor. Isso acontece? Isso realmente o candidato pode abrir mão desse valor e fazer sua campanha? Como é que funciona? Pode abrir mão. Agora eu vejo isso como uma demagogia barata para poder conquistar o eleitor, porque se o recurso está lá disponível, ele deve gastar. Se ele não gastar, o partido vai gastar com outra coisa, outro fim, então ele deve ser gasto. E a legislação ela foi feita para evitar excessos e corrupção na eleitoral. Então o recurso ele é público, a maioria é público do fundo partidário e também das doações e do próprio candidato. Que eu falei, o candidato pode gastar do bolso dele, ele não pode gastar muito. Ele pode gastar 10% do teto, que no caso de passe em torno de 58, 59, se é 1 a 60 mil, ficar a conta fácil, ele pode gastar 6 mil do bolso, o resto ele não pode gastar. Se ele gastar mais que isso, ou se o doador também só pode doar 10% do seu rendimento bruto, essas pessoas serão penalizadas com multa, que pode chegar a 100% do valor que ultrapassar. Então tem que ficar bastante atento a esse tipo de coisa. O candidato em si, né, agora começa a ser liberado toda essa questão de fazer a campanha, carro de som, divulgação via rede social, toda essa questão. Ele tem, dentro do que ele pode gastar, por conta dele, a contratação de pessoas aí para poder distribuir os famosos santinhos para ele, alguma coisa dentro do partido, como é que é? Os gastos, são 3 contas que ele abre, uma conta para receber doação, uma conta para recurso próprio e uma conta do fundo partidário. Ele tem que ter essas 3 contas. E na medida que ele for gastando, ele vai ter que prestar a conta. Inclusive, já lá no dia 12 de setembro, ele tem que fazer uma prestação parcial de conta. Isso é tudo, inclusive, divulgar na internet, no site do Tribunal Eleitoral, isso é divulgado. Então, ele não pode gastar como ele quer. Se ele gastar em excesso, pode dar abuso de poder econômico. Além dele ser multado, ele tem abuso de poder econômico que pode levar à cassação do registro da candidatura ou do mandato, se ele for eleito, por exemplo. Tudo então tem que ficar muito atento. A gente começando a falar, né, doutor, que hoje começa essas questões das campanhas e tudo. Para rádio e TV, começa aqueles comerciais, né, gratuito por ali e tudo. A gente poder falar sobre isso também, agora 6 horas e 45 minutos, vou deixar essa pergunta para o senhor responder na volta do intervalo, para a gente poder falar quanto tempo que dura isso, até quando que vai também no rádio, na TV, que a gente sabe que às vezes são veículos, né, que fazem chegar muito essa situação. O doutor vai responder isso pra gente sobre essa questão do rádio e da TV, o tempo e tudo, após o intervalo, agora 6 horas e 45 minutos. Opinião Regional volta já. Estamos de volta com a Opinião Regional. Falei que era um rápido intervalo, né? A gente está aqui aguardando a sua participação. Pode com vontade, ainda dá tempo pelo nosso WhatsApp, o 34999474515. O nosso assunto nessa segunda parte do programa está sendo sobre eleição, né? Começou hoje, dia 16, as campanhas, tudo liberado aí, né? Dentro de, claro, de uns conformes, mas para que os candidatos possam fazer aí a sua campanha e pedir o seu voto. Por isso que a gente está aqui com o doutor Jadir Souto, que está tirando todas as dúvidas referente a isso. Doutor, eu deixei até inclusive uma pergunta antes de a gente ir para o intervalo, que é sobre a campanha eleitoral gratuita em rádio e em TV. Como é que funciona? Tem tempo para cada candidato? Até quando que vai? Tem tempo, sim, é dividido pelos candidatos, pela quantidade de deputados que cada partido tem no Congresso, então é em função disso que vai ser calculado o tempo. E essa propaganda eleitoral gratuita começa dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro. Ah, então ela não começa hoje junto com as campanhas. É 30 de agosto até 3 de outubro. E aí, primeiro, depois vai ter reunião com o juiz, com as emissoras de rádio e televisão, para estabelecer como vai funcionar. Inclusive, é tão organizado que os partidos têm que indicar quem é o responsável por entregar a mídia na TV, e a TV tem que dizer quem que é o responsável para receber essa mídia. Para não, mas fui lá entregar, não quis receber por questão ou outra. Quem entregou? Não, tem que, as pessoas são identificadas. Isso, a legislação prevê isto. Então é tudo muito bem feito em cima disso, né? Para que cada um possa, claro, ter o seu tempo e o seu direito ali de aproveitar, porque a gente sabe que é uma mídia em massa, né? Tanto o rádio quanto a TV, para que possa chegar esse momento da campanha, né? Sim, porque aquela legislação prevê é que tenha um equilíbrio de força entre os candidatos que estão pleiteando ali aquela vaga a um determinado cargo. E quando ele coloca isso, ele está dizendo,
Pode ser que por uma questão ou outra alguém dificulta receber a mídia ou a pessoa não vem cá entregar, por isso por aqui. Então tem a pessoa identificada para entregar e é para receber. Porque se eventualmente houver uma falha aí, nós vamos apurar essa responsabilidade naturalmente. Não estou dizendo que ninguém faça isso não. Eu sei que não faz, mas pode acontecer. Então ela tem que ter previsão. Doutor, e a gente falando muito disso, né? Rádio, TV, muita mídia que recebe essas coisas agora. A gente inclusive tem a rede social, que aumentou muito para ajudar nas campanhas, enfim, são questões aí de WhatsApp e outras redes sociais. Mas uma coisa que a gente tem, eu acho que para essa também eleição, algumas outras eleições pode ser que também já teve, mas acho que nessa fica um pouco mais evidente, é a questão da inteligência artificial, né? Hoje ela pode ser muito bem utilizada aí ao favor, mas também para prejudicar. Como é que é essa questão? O que pode e o que não pode em relação à inteligência artificial? Veja bem, você disse bem, a internet é um divisor nas campanhas. Já há tempo é bem utilizada, mas é a cada dia mais e mais e mais. Então, os candidatos e a população, o eleitor, tem que ficar atento a esse uso dessas máquinas. A inteligência artificial ela pode ser utilizada sim, desde que você coloque lá caracteres lá dizendo que está se utilizando a inteligência artificial, porque ela vai falar, às vezes, imitar o candidato, aquelas questões, pode fazer, se ele identificar que é lá. Agora, não pode haver mentira e nem ofensas a candidatos. Mas, então, poder utilizar pode desde que haja, claro, né, seja uma campanha muito limpa e respeitosa em relação a todos, né? Sim, a transparência é um dos princípios do direito eleitoral, da justiça eleitoral. Então tem que ser transparente. Se a pessoa colocar lá que está usando a inteligência artificial, tem que identificar que está utilizando aquela inteligência artificial. Ela não pode simplesmente usar, porque o eleitor tem que saber o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo. Doutor, e a gente falou muito, né, na primeira parte do programa aqui sobre a questão do legislativo, né? A gente abordou muitos temas aí referente à Câmara Municipal, como que fica a questão aí dos candidatos a vereador e toda a situação. Agora vamos abordar um pouquinho sobre a questão do executivo, né, que é uma importância aí dentro da eleição agora, o executivo, né, para prefeito, para cada município, porque são 4 anos aí que vai ser colocado uma pessoa para gerir o município, né? Então, como é que é o executivo? O que o executivo pode fazer? O que o executivo não pode? O que às vezes agora, nesse período, né, que a gente falou do legislativo, é feito a promessa, mas às vezes não está muito na alçada ali do executivo. Como é que é o executivo, o trabalho de um prefeito na cidade? Correto. O executivo, nas políticas públicas de beneficiar a população, no modo geral, ele pode fazer tudo. O que ele não pode é beneficiar individualmente uma classe ou uma pessoa em detrimento de outras. Para benefício da coletividade, pode fazer tudo. Agora, tem que ter cuidado, porque às vezes pode prometer coisa, o candidato promete coisa que não consegue realizar. Coisa muito grande e às vezes não consegue realizar. E muitas coisas ao mesmo tempo, os 4 anos, igual você falou, são 4 anos, não são tão longos, são curtos. E para as políticas públicas, para efetivar elas, é muito demorado, que é muito moroso, é muito burocrático a administração pública. Então, cuidado com as promessas que os candidatos vão fazer. Se prometer demais, eu particularmente duvido, porque às vezes não é suficiente para fazer o tempo e nem ter recursos, porque os recursos também são escassos, não é à vontade. As pessoas às vezes têm uma falsa ideia de que o poder público tem recurso à vontade. Ele não tem, os recursos são escassos. E esse recurso escasso não dá para fazer muita coisa. E as pessoas, até porque ela está muito comprometida. Você tem que pagar servidores, você tem que mandar dinheiro para a Câmara Municipal, você tem que gastar com a saúde e educação os percentuais estabelecidos na Constituição. Então sobra quase nada, sobra aquela 4, 5, 6% de sobra para poder do orçamento para poder aplicar. Agora, o prefeito ele tem que buscar dinheiro fora, em Belo Horizonte, Brasília, que a gente fala, buscar nos governos estadual e federal, porque lá os recursos são mais amplos do que os nossos aqui. Essas emendas são muito importantes. Então, um candidato que tem apoio dos deputados, isso é muito importante, porque ele consegue trazer recursos para a cidade. E, basicamente, os municípios vivem do fundo de participação dos municípios. O que é isso? É dinheiro que vem só para pagar essas despesas ordinárias, corriqueiras. Então, eventuais obras para se fazer, é preciso que tenha recursos federais, principalmente, e estadual, às vezes. Então, esse candidato bem relacionado a nível federal e estadual e que sabe buscar os recursos, isso é importante para a cidade. O relacionamento, então, do executivo é importante da população entender isso, porque às vezes se cobra, né, essa situação, esses tipos de coisas, de
pode melhorar isso, pode melhorar a saúde aqui na cidade, pode melhorar a segurança, pode melhorar aí a educação também. Mas, como se diz, na hora que às vezes vai puxar ali todo o histórico, ali, o gasto, às vezes o dinheiro que se tem ali na prefeitura não dá para isso tudo, né? Então precisa de conseguir outros meios para que possa melhorar a situação da cidade. É isso mesmo. Você pode ver que normalmente as obras maiores, duplicação de avenidas, de ruas, esgotamento sanitário, as coisas são feitas com recursos federais, porque o município não tem recursos para fazer esses investimentos, que são muito altos. Então, a cidade tem que pensar em ter deputado federal, principalmente, deputado federal e estadual. E nós aqui em Patos, às vezes, tem a deficiência na área federal. Para o estadual, nós temos deputados daqui, a deputada daqui, né? E já tivemos outros deputados. Mas federal, nós temos carência. E é lá que estão os recursos. O grande valor, massa de recursos está no governo federal. E essa questão de recurso que vem do governo federal, como é que é para o pessoal poder entender? Às vezes fala assim, conseguiu o recurso, já cai momentaneamente, tem todo um processo em cima disso? Tem todo um processo. Como regra, o município faz um projeto ali, por exemplo, duplicar uma avenida. Ele faz um projeto de duplicação da avenida dizendo o que vai fazer, o quanto vai gastar e vai trabalhar aquilo perante o governo federal para poder conseguir aquele recurso, por meio de deputado, às vezes, para poder conseguir o recurso. Uma vez conseguido o recurso, ele vai aplicar aquele recurso e prestar conta dele, tintim por tintim. Então não há margem para fazer rolo com esse dinheiro como regra. E Patos tem uma tradição de nós nunca ouvimos falar de um prefeito que fosse corrupto aqui. Não tem essa tradição, é nossa e ela é positiva. Nunca se falou na corrupção de um prefeito em Patos de Minas. Eu não tenho conhecimento. Vamos falar de uma questão interessante que às vezes acontece, né? A gente sabe que prefeitura no país são muito. Às vezes em alguns locais até acontece essa questão, que é o candidato único. Prefeitura numa cidade X, tem apenas um candidato, não tem ninguém contra ali. Como é que funciona a eleição nesse caso? O candidato ele continua fazendo a campanha, ele tem todo o prazo, na hora da votação, como é que é quando tem um candidato só? Ele faz a campanha normalmente. E é bom você ter falado isso, porque na região de Patos de Minas, na comarca de Patos, nós temos 4 municípios, tem um município que eu tenho conhecimento que é candidato único, viu? Então esse candidato... Agora, o que é um mito, às vezes, as pessoas acham que o candidato único tem que ter 50% dos votos mais um para ser eleito. Não. O candidato único, se ele tiver um voto, ele está eleito. E o voto dele, ele está eleito. Então é apenas um voto, não é aquela conta que se faz com brancos e nulos, 50, mas é apenas um voto ele está eleito. Sim, porque a legislação e a própria jurisprudência dos tribunais eleitorais estabelece que os votos válidos são os votos dados, excluídos os brancos e nulos. Então, se o candidato, ele votou nele, ele teve um voto e ninguém votou mais nele, ele está eleito. Ele tem a maioria dos votos válidos, é aquele voto dado aos candidatos. No caso, só tem um candidato, então só tem aquele candidato, só o voto dele. Importante, então, essa situação, o doutor Jadir Souto falando, né? Em caso de um candidato só, apenas um voto já elege ele. Doutor, já vai virar ali para 7 horas, a gente vai caminhando aqui para nossa reta final, né? Passou muito rápido. Eu queria que você deixasse aí uma fala bem rápida para que a população ficasse bastante atenta para esse período de eleição e preocupasse, né? Não só ficasse ali pensando somente no dia do voto, mas acompanhasse todo o processo. Olha, Luiz, é o seguinte, a eleição é igual à vida, as coisas são lógicas. Se aqueles candidatos que prometem muito em acesso ou facilidades, eles não vão conseguir cumprir. Então, observe o candidato que está fazendo uma proposta factível, uma proposta que realmente vai beneficiar toda a população e é passível de ser executada, porque senão ele vai votar, vai jogar o voto fora. E não digo, pode escolher qualquer candidato, mas desde que ele acha que aquela proposta do candidato seja boa. Ele ficar pensando que o candidato está prometendo mundos e fundos, ele não vai cumprir, porque não tem como cumprir. Nós sabemos que isso não é fácil. Então, que ele vote naquele candidato na proposta factível. E muitas vezes, não é só proposta também, porque o vereador, no caso, ele vai legislar e fiscalizar. Ele não tem muito o que executar. Ele vai ficar na Câmara lá, esse é o papel dele. E as pessoas dizem pensar, o vereador para fazer asfaltar a minha rua, fazer isso, aquilo, aquilo outro. E às vezes não vai conseguir. Claro que ele pode trabalhar, o candidato a vereador, ele trabalha para isso, ele pede ao prefeito, mas quem executa é o prefeito. Doutor, obrigado pela participação aqui na Opinião Regional, agradeço pela sua disponibilidade, a gente tirar essas dúvidas aí, nesse período agora tem muitas dúvidas que vai surgindo, então agradeço e já fica claro, né, o convite para frente aí para que o senhor volte a participar conosco para a gente poder tirar mais dúvidas em relação a esse período eleitoral agora.
Luiz, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, sempre que necessário, estarei à disposição para esclarecer alguns pontos, que eu sei que é muito complexo o sistema eleitoral e é muito complexa uma campanha eleitoral. Então, naturalmente, surgem as dúvidas e é bom se abrir esse espaço para que os eleitores, as pessoas, entendam e compreendam como é que funciona uma eleição. Isso aí, doutor Jadir Souto, 7h01, tirando todas as dúvidas sobre as eleições aqui, né? Muitas dúvidas surgindo. Começou agora esse período aí da campanha eleitoral, vai até aí o dia 5 de outubro, né? Então tem muita coisa ainda a ser feita. 7h01, opinião regional vai ficando por aqui, né?